Vamos lá, galera, para mais um vídeo aqui. Galera, hoje eu vou estar falando a continuação da explicação aquele programinha que eu fiz bem simples, trabalhando com dicionário e com JSON, né? E aí eu vou estar explicando a junção dos dois aqui. Antes de ir para o código do programa, vou mostrar uma coisinha para vocês bem interessante, que é bem legal saber. Galera, é o seguinte, ó, só para vocês entenderem. Quando vocês forem trabalhar com JSON, vocês têm que entender um pouco sobre manipulação de arquivos, né? O que é a manipulação de arquivos? Existem alguns comandos no Python, quando você trabalha com arquivos, que é o seguinte, por exemplo, para eu criar um arquivo, eu sempre uso esse comando aqui, ó, o if open, ou seja, eu vou criar um arquivo, e aí eu seleciono o caminho que eu quero, né? Aqui, por exemplo, aí eu coloco aqui no final do caminho o nome do arquivo que eu quero que seja chamado, certo? E aí, beleza. Quando... cadê? Aqui, ó. São 5 comandinhos de manipulação de arquivos. Lembrando, antes de falar sobre JSON e dicionário, né? E sobre a codificação do programa. Vocês têm que entender isso aqui, galera. Ó, para eu criar um arquivo, manipular um arquivo no Python, o que acontece? Eu vou dar o if open, né? E aí eu vou colocar o caminho que eu quero, a pasta que eu quero, aí vírgula, o nome do arquivo, né? Barra o nome do arquivo, aliás, e vírgula, e aí é que eu vou falar o que eu quero que faça. Eu tenho 5 comandinhos especiais. O X, ele cria o arquivo. O W, ele escreve um arquivo, só que ele pode ser usado como um X. Por exemplo, não tem esse arquivo criado. Se eu selecionar W, ele vai criar esse arquivo já escrevendo, que o W significa write, né? Que é escrever. Tá vendo? Write de escrever. Se eu colocar A, significa append. O que é o append? Por exemplo, eu já criei um arquivo. E aí, para não sobrescrever o arquivo, para continuar escrevendo sem apagar o texto que já tem, eu vou usar o A, que é o append, que é para adicionar novos textos. Aí eu tenho um R, que é de read, né? Eu vou ler o arquivo. E o T, que é de text ou byte, que aí eu posso transformar o arquivo em text, enfim. Então, galera, tá vendo como é bem simples a manipulação de arquivos no Python? Eu sempre vou usar o if open, né? Por que eu uso o if? Porque se eu não usar o if, toda vez que eu usar o open, eu tenho que dar um open.close. Eu tenho que abrir o arquivo e depois fechar ele, senão consome memória o Python. E com o if, eu não preciso ficar usando o open.close, entendeu, galera? Então, beleza. Agora que vocês entenderam isso aqui, então eu vou mostrar uma explicação básica. Por exemplo, eu estou if em open, ou seja, eu quero criar esse arquivo aqui, ó, dash.txt, eu vou escrever nele, e aí aqui eu vou escrever a primeira fase nele, o arquivo, né, que eu estou chamando, estou apelidando esse meu arquivo aqui de arquivo, então eu vou dar o comando arquivo.write. Não pode esquecer que tem que ser nesse padrão aqui, eu tenho que colocar esse padrão aqui. E aí eu vou escrever aqui, nunca foi tão fácil criar um arquivo. Pronto, primeira fase que tem no arquivo. Aí aqui, galera, digamos que eu dei essa opção aqui, ó, W de novo. Novo texto adicionado no arquivo. Isso aqui vai apagar o que já tem e vai selecionar só isso, porque eu estou escrevendo W de novo. Então ele sobrescreve. Para não sobrescrever, em vez de W, eu tenho que usar o A, que é o append. Aí aqui eu coloco o append. Aqui, ó, tá vendo? Aí se eu quiser ler o que tem dentro do arquivo, eu vou colocar isso aqui, vou colocar R, que é read, né? E vou ler o arquivo, certo? Beleza. Aí aqui, galera, como eu falei para vocês, ó, tá vendo? Eu usei o A e vou escrever no arquivo. Escrevendo de novo em cima do arquivo. Ou seja, ele vai deixar o que já tem e vai escrever de novo, novamente. Beleza. Aí aqui, galera, tem essa opção do read, tem essa função aqui, read lines. É muito boa essa função, por quê? Esse read lines, ele vai ler linha por linha e vai gerar uma lista. Tudo que ele lê, por exemplo, tem 5 linhas, ele vai ler a primeira linha e vai gerar a primeira posição da lista. A segunda linha vai gerar a segunda posição da lista. E tudo que ele lê, ele vai guardar numa lista.
Então por isso que esse read lines é bom. Ah, tá vendo? Então, galera, isso aqui é mais um resuminho que vocês precisam saber, né? Quando vocês forem trabalhar com dicionário, com JSON, é sempre legal ter essa noção de manipulação de arquivos dentro do Python. Agora eu vou voltar para o programa. Então, galera, aqui, ó, a primeira função, primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu for trabalhar com JSON é importar a biblioteca JSON. Então, eu vou dar um import JSON. Aí, beleza, importei a biblioteca. Aqui, galera, eu vou importar esse OS. O que significa esse OS? São coisas do sistema operacional. Por quê? Eu vou precisar usar isso aqui depois, vocês vão entender. Então, eu importo. Quando eu vou mexer com JSON, eu importo o JSON. E esse OS é sempre bom importar, porque eu vou mexer em operações do sistema. Para verificar se já tem tal arquivo no sistema, enfim. Tudo isso. Então, falando do programinha que eu criei, galera. O que tinha no programa? Ele tinha lá. Lembrando que eu sempre separo por funções. Então a primeira função era para chamar um menu. E esse menu a pessoa teria que escolher um para registrar um produto e dois para exibir todos os produtos armazenados. Essa era a única as duas opções que a pessoa tinha, né? As duas únicas opções. E aí, galera, o que acontece? Aqui, ó, o que eu tenho que fazer primeiro quando eu for trabalhar com arquivos? Sempre você tem que fazer a função de ler arquivo primeiro. Por que você tem que fazer essa função aqui? Porque se você já começar criando um arquivo, se você começar criando um arquivo, não é legal. Por quê? Porque pode ter o mesmo arquivo adicionado no sistema e você pode sobrescrever ele. Ou pode dar algum problema de você, sei lá, salvar com o mesmo nome, enfim. Então é um problemão. Então sempre quando vocês forem trabalhar com JSON, arquivos, a primeira coisa que vocês vão fazer é ler um arquivo. Por que ler? Vocês vão ver se esse arquivo já existe. Então vocês vão fazer primeiro a função def, né? Aí vai colocar lá, ler arquivo. Aí aqui vocês colocam uma variável para guardar tudo que tem dentro da função def, para vocês usarem depois. Então beleza. O que eu vou passar dentro da função ler arquivo? Primeiro eu vou verificar se já tem um arquivo. Antes de eu criar ele, eu preciso verificar se já tem no sistema. Como eu disse para vocês, da importância disso aí. Então eu vou usar aquele comando OS, tá vendo? Que é aquele import que eu fiz lá em cima, ó, que são operações de sistema. Então esse comando aqui, ó, os.path.access, ele vai verificar se já existe o arquivo que eu vou passar, que é o nome, né, que eu vou passar depois. Se esse arquivo já existir, galera, o que ele vai fazer? Ele vai usar aquela manipulação de arquivo que eu mostrei para vocês. Ou seja, ele vai pegar esse arquivo e vai ler e vai transformar ele, ó, tá vendo? Ó, as arquivo.json. Ele vai apelidar esse arquivo que eu peguei nisso aqui, ó, certo? Aí, por que eu estou fazendo aqui? Isso aqui, galera, que eu estou lendo, galera, nada mais é do que um dicionário. Quando eu for chamar essa função aqui, eu vou chamar ela em cima de um dicionário, ou seja, a pessoa vai digitar em cima de um dicionário. Depois que vai se tornar um arquivo JSON. Essa é o objetivo do programa. Então aqui, galera, o que acontece? Eu vou verificar primeiro se esse arquivo existe, né? Se ele existir, o que vai acontecer? Eu vou abrir ele, vou ler ele, né? Com a função read. E aqui, galera, o que acontece? Eu vou criar uma variável. Para que eu estou criando essa variável aqui? Porque eu vou usar esse método JSON aqui, ó. JSON.load arquivo.js, que é esse arquivo aqui, ó, que eu só renomeei ele, né? Por que eu fiz isso aqui, galera? Porque quando eu uso esse comando aqui, ó, JSON.load, ele vai carregar tudo que tem dentro do arquivo, se esse arquivo já existir, né? Então ele vai trazer para mim tudo que tem dentro desse arquivo e vai guardar para mim nessa variável dicionário. Se caso, por que é bom isso aqui? Porque como eu disse para vocês, se for escrever de novo, galera, dentro desse mesmo arquivo, ele não vai apagar o que já tem, ele só vai somar, continuar somando. Então, por isso que é bom vocês fazerem essa verificação. E aí, beleza. Fiz isso, e agora eu vou para o else. Se não tiver esse arquivo, ele vai criar um dicionário vazio. E aí vocês vão entender por que eu quero um dicionário vazio.
porque eu quero que a pessoa escreva o nome do arquivo novo nesse dicionário vazio e coloque as coisas que eu quero lá. Então, beleza, criei. Aí, galera, depois de ler o arquivo, para ver se ele existe ou não, se caso ele não existir, o que acontece? Eu estou contando com essa hipótese dele não existir, a primeira vez, né? Porque depois que eu preencher os dados pela segunda vez, ó, a primeira vez não vai ter nada, porque o arquivo não existe. É o que a gente supõe, né? Já a segunda vez vai ter alguma coisa, porque eu já vou ter registrado o arquivo. E aí as outras vezes eu só vou somando o que já tem, entendeu? Então beleza. Aí aqui, galera, o que eu faço? Eu vou para essa função aqui, ó, def registrar. O que eu quero aqui? Tá vendo que eu estou usando um dicionário? Como é uma pergunta que eu vou fazer direto pro usuário, então eu tenho que pôr tudo isso dentro de um while. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um dicionário e aí eu estou falando para a pessoa, ó, digita o código do produto. Ah, digita a data da última compra desse produto. Digita a descrição do produto, departamento. Enfim, quer continuar? Fiz aquele programinha que eu faço padrão, né? Para a galera preencher. Então, galera, o que acontece? A primeira função, então, é para ver se o arquivo existe, né? Que é para ler o arquivo. A segunda função é essa registrar aqui, ó, para eu inserir os dados que eu quero no meu dicionário, certo? E aí, qual que é a intenção disso aí, galera? A partir do momento que eu preencho meu dicionário, eu tenho várias chaves e vários valores. Isso, como eu já disse para vocês, pode fazer várias coisas. Pode ler arquivo, pode modificar. Ah, eu quero modificar uma chave de um valor tal. Ah, eu quero modificar um valor de chave tal. Eu quero excluir. Enfim, vocês podem fazer várias coisas. Por isso é bom sempre trabalhar com o dicionário. E aí, depois que vocês tiverem o dicionário preenchido, vocês transformam o dicionário em arquivo JSON, certo? Então vamos lá, beleza. A pessoa preencheu o dicionário, certo? Aí o que acontece? Para eu transformar o dicionário em arquivo JSON, aí eu vou usar uma outra função. Aqui, galera, eu estou usando a função gravar arquivo. O que é essa gravar arquivo? Ó, ele vai abrir o arquivo, né? Certo? Para eu passar. Aí ele vai escrever dentro do arquivo. O que ele vai escrever? Isso aqui, ó, que eu preenchi. Então essa função que eu criei aqui é uma função só para pegar o que tem dentro do dicionário, da função registrar. Então vai pegar o que tem dentro do dicionário e vai... Essa função gravar arquivo, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o que tem dentro aqui do dicionário e vai transformar isso aqui em JSON. E como que ela vai fazer isso aqui? Ela vai usar o método JSON.dump. Esse dump aqui, basicamente ele faz isso. Ele pega tudo que tem num dicionário, aí ele pega tudo que tem em um arquivo comum, que é o arquivo que a gente criou, e joga tudo para o dicionário. Aí se transforma em JSON, esse arquivo, entendeu? Então, galera, o que acontece aqui? Eu criei essa função aqui e aqui eu fiz a chamada dela, tá vendo? Ó? Gravar arquivo, que é essa função. Aí aqui o que eu estou pedindo para a função gravar arquivo faça? Eu quero que pegue tudo que tem dentro do dicionário e salva no arquivo. Que arquivo que é esse? O arquivo JSON que eu estou criando, usando o método dump, certo? Então, beleza. Então, até deixei um comentário aqui, ó. Em vez de eu fazer isso aqui, ó, eu poderia somente usar o que tem aqui em cima. Ó, eu poderia somente usar isso aqui embaixo. Mas é aquilo que eu falei, é sempre bom por boas práticas separar tudo, certo? E aí, galera, após eu registrar, então a primeira coisa, eu vou ler um arquivo para ver se ele existe ou não. E aí, ele não existindo, eu vou registrar ele do começo. Opa, registrei. Transformei ele em JSON. Ou seja, eu peguei um dicionário, registrei, transformei ele em JSON. Agora, se eu quiser exibir esse arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou ler esse arquivo, né, que eu criei aqui, ó, que eu registrei. Aí ele vai entrar naquele parâmetro que eu falei para vocês. Ah, registrou o primeiro arquivo. Opa, agora ele tem um arquivo aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai carregar os arquivos através do método load e vai ler esses arquivos em formato de JSON. Então, eu fazendo isso aqui, ó, é só eu jogar na função exibir. O que a função exibir vai fazer? Opa, já existe o arquivo, certo? Então, ele vai ler
esse arquivo que eu registrei aqui na função registrar, certo? E aí ele vai guardar dentro dessa variável aqui, ó, dicionário, certo? Aí aqui eu estou criando um contador, galera. Por que estou criando um contador? A cada leitura que ele fizer de cada chave, ou então cada produto, ele vai gerar um valor para a gente não se perder. Ah, ele fez a leitura do primeiro produto, aí girou de novo. Fez a leitura do segundo produto, girou de novo. Fez a leitura do terceiro produto, e assim por diante. Então aqui eu vou criar um loop, né? Onde eu quero pegar a chave desse dicionário, ou JSON, né? Que é a mesma coisa praticamente. Eu quero pegar os dados de cada chave no dicionário que eu coloquei aqui, ó, certo? Do arquivo que eu criei, que eu registrei aqui. E aí eu vou usar o método ponto .itens, né? O que que é o método ponto .itens? Ele pega a chave e valor, que é justamente o que eu quero aqui. Só que eu quero imprimir a chave nisso aqui? Não quero imprimir a chave agora. Eu quero imprimir só o número do produto, né? Que é o conte que eu criei aqui, ó, tá vendo? Aquele contador para a gente saber onde está, qual o produto que é. Eu quero saber a data, que foi aquela data que a gente registrou aqui, tá vendo? Quero saber a descrição, que foi a descrição que a gente registrou, e o departamento. Pronto, galera. É só isso que eu fiz naquele programinha lá que eu mostrei para vocês. Então, galera, beleza, criei as funções. Aqui tá bem demorado o vídeo, mas quando vocês verem com calma, é bastante coisa que dá para aproveitar. Então, galera, criei as funções e agora eu vou fazer a chamada delas. O programa vai ser executado aqui, ó, nesse outro arquivo. Então, eu faço aquele esquema, eu faço from, chamo as funções de onde eles estão, né? E importo todas as funções, certo? Beleza. Aí aqui, galera, o que que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou chamar o menu, né? Que é aquele menuzão padrão. E aí aqui eu vou fazer um while, porque sempre quando eu for fazer a mesma pergunta direto para o cliente, eu vou sempre usar um while. Então aí eu vou perguntar para o cliente, enquanto tiver a opção 1, a opção 2, a opção maior que 3, por que maior que 3? Porque se não tem, se não é 1 e se não é 2, então se tiver maior que 3 é para sair do programa. Por isso que eu fiz isso aqui. Ou conte, né, que é que poderia ser a resposta. Se for sim, vai continuar rodando. Se for não, aí para o programa também. Então, por isso que eu criei essas opções, né? Eu falei errado aqui. Aqui, se caso a pessoa digitar qualquer outro número a não ser 1 ou 2, vai dar a mensagem aqui, ó. Cadê? Opção inválidas. Digite as duas opções que são válidas, que no caso é só 1 e o 2. Por isso que eu coloquei essa opção aqui, entendeu? Para dar essa margem de segurar qualquer BO que a pessoa fizer, né? Então, beleza, galera. Aqui, ó, vamos lá. O que que tá falando dentro desse loop aqui no programa? A primeira opção é aquela opção lá. Você deseja inserir algum produto? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou jogar um print aqui para a pessoa, para mostrar lá. Aí eu vou usar a função registrar. O que que tem na função registrar? Vamos voltar lá. Ó, a função registrar, ela vai perguntar, se a pessoa digitar 1, a pessoa vai ter que preencher o dicionário, certo? Que é o código do produto, a data, a descrição, enfim. Se a pessoa digitar 1, tá vendo? Ó? Aí a função registrar vai entrar em ação. E aí o que que essa função registrar vai fazer? Vamos lá. Além de preencher o dicionário, o que que ela vai fazer? Ela vai entrar na segunda função, que é aquela função de pegar um dicionário e transformar em JSON. Tá vendo, galera? Então aqui, ó, o que que acontece? Aqui ele está pegando essa variável que eu criei aqui, ó. O que acontece? Quando eu for ler esse arquivo aqui, eu inventei um nome, certo? Eu criei esse nome aqui. Por quê? Porque é o seguinte, quando ele for registrar no inventário, ou seja, no inventário, cadê? Ler arquivos. Vou mostrar aqui para vocês. Ler arquivos tem um parâmetro, tá vendo? O que que ele quer que passe aqui? Ele quer que passe o nome do arquivo. Então, quando eu for usar a função registrar passa o quê? Dois parâmetros, o dicionário e o nome do arquivo, certo? Então, quando eu for usar a função registrar aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o inventário, que é essa variável aqui que eu estou inventando o nome, né, do arquivo,
e vou usar o nome do arquivo. Por quê? Porque ele vai usar aquele método. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu voltar lá para entender aqui. Ler arquivo, nananã. Tá, ele vai carregar. E aí aqui, vamos para lá. Adicionar, nananã. Tá. Registrar inventário. Registrar, ele vai adicionar aqui. Beleza. O nome do arquivo, tá. E aí quando ele for puxar, entendi. Tá, então galera, aqui ó, se ele dá a primeira opção, o que vai acontecer? Vai registrar, né, o dicionário, como vocês viram naquela opção de registrar. E aí o que acontece? Ele vai usar aquele método dumps, né? O que é o método dumps? Ele vai pegar o dicionário que foi registrado, certo? E vai colocar dentro desse arquivo JSON. Ele vai escrever dentro desse arquivo JSON, certo? O dicionário que foi criado na função registrar. Beleza? Se a pessoa digitar 2, ele quer que exibe esse coisa que foi escrito, certo? E aí, como eu disse para vocês, se a pessoa não digitar nem 2, ele vai cair aqui, ó, opção inválida. Digite as duas opções que são válidas. E aí ele vai dar a opção de novo, né? Da pessoa digitar. Aí aqui ele vai perguntar, deseja continuar? Se a pessoa digitar sim, volta de novo para aqueles 2 de novo. Se a pessoa digitar não, obrigado por finalizar o programa. Aí o programa para aqui. Entendeu, galera? Então, sei que ficou muito longo esse vídeo, ficou complexo algumas coisas, mas basicamente vocês vão trabalhar com isso, né? Que é lista, dicionário, JSON e manipulação de arquivos. É a mesma coisa. Eu vou ver se eu consigo fazer outro programinha, outro vídeo menor, e aí eu tento explicar melhor um pouco desse assunto.